Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro de John McWhorter, Racismo Woke, que é um livro de certa forma um pouco polémico, que tem muita coisa interessante, mas que tem uma tese, uma certa ideia, que de certa forma Jean-François Bretstein, no seu A Religião Woke, livro que eu também apresentei aqui no canal há uns meses atrás, também de certa forma tinha a mesma ideia, a de que se pode comparar o fenómeno woke com uma religião. Mas eu vou falar isto no fim, depois de fazer a análise aqui do trabalho. Portanto, eu mostro aqui o trabalho de John McWhorter, Racismo Woke, como uma nova religião está a dividir a sociedade. Portanto, tenho aqui o livro, eu mostro aqui o livro para os meus amigos, mas antes de irmos à análise do livro, eu vou aqui, para não haver aqui problemas no canal, e para não estar a repetir sempre a mesma palavra, que é esta palavra aqui, não é? Palavra principal, eu vou apenas dizer a letra R. E quando eu disser a letra R, os meus amigos já sabem o que é que quer dizer, não é? Em vez de repetir constantemente a palavra racismo, eu vou dizer a palavra R para não haver aqui também o uso em demasia deste termo, porque John McWhorter utiliza bastante vezes o tema, tanto a palavra, como é óbvio, não é? O termo, e eu vou tentar então aqui substituí-lo pela palavra R, para ser mais fácil. Então, como uma nova religião está a dividir a sociedade? Eu preferia a palavra como um novo fenómeno. Eu penso que o fenómeno woke é um fenómeno e não uma religião, mas nós vamos ver isso com mais calma. E penso que a melhor forma de definir este fenómeno é, de facto, nós encararmos este wokeismo, ou a palavra woke, que quer dizer estar despertado, estar acordado, encarar isto como uma, digamos assim, uma mutação da esquerda marxista. Ou seja, o chamado neomarxismo, que teve uma mutação no século XXI e que originou o fenómeno woke, digamos assim. E o mesmo do que dizer, por exemplo, que o marxismo é uma religião, o marxismo não é uma religião. O marxismo é uma corrente de pensamento científica e política, em termos científicos, em termos de ciência política, mas, meus amigos, não é nenhum fenómeno religioso, porque a base de um fenómeno religioso é ter Deus como centro. Daí, se falar em religião, que quer dizer na sua definição etimológica, religar o homem a Deus, não é? É por isso é que tem a palavra religião, religar. O fenómeno woke, como o neomarxismo, como o marxismo original, nada tem a ver com Deus, nem tampouco com religar o homem a Deus. Isto é apenas uma pequena crítica da introdução. Então eu penso que, ao contrário do que diz aqui o autor, eu penso que será mais, digamos assim, mais inteligente falarmos num fenómeno, numa mutação pós-marxista que tem como nome o fenómeno woke. Então, dito isto, vamos primeiro ver quem é John McWhorter. John McWhorter, que é um afro-americano, atenção, portanto, o autor destas linhas é um afro-americano, o que faz do autor ter uma certa autoridade para falar do tema, não é? Para não ser logo, digamos assim, rotulado logo de alguém que possa ser R, não é? Já sabem o que é que eu quero dizer com isso, meus amigos. Então, professor de Linguística, Estudos Americanos na Columbia University,
é colaborador do New York Times, editor no The Atlantic e apresenta o podcast Lexicon Valley. Portanto, Lexicon Valley. Autor de mais de 20 livros. Este autor e professor, John McWhorter, professor de Linguística, faz aqui um trabalho muito interessante. Apesar dessa pequena divergência na palavra religião, como eu disse na introdução, este é um trabalho muito interessante porque este autor, digamos assim, de uma forma diferente de Jean-François Bernstein, que escreveu A Religião Woke, né? De uma forma diferente, este autor vai apresentar portanto, esta obra, não tanto porque dentro do fenómeno woke temos várias coisas, não é? Temos várias tendências muito diversificadas. Aqui o autor vai centrar-se na questão do anti-R. Meus amigos já sabem o que é que eu quero dizer com isso. Vai ser aqui que este autor vai basear o seu estudo e o autor vai nos falar também do que tem acontecido na sociedade norte-americana, não é? E um pouco na Europa também já, desse fenómeno que está a originar vários outros fenómenos, como por exemplo o cancelamento, a chamada cancel culture. E uma vez por todas vamos tentar perceber o que é o wokeismo, o que é que quer dizer a palavra woke, de onde é que isto veio, porque é que hoje fala-se muito disso cada vez mais, porque é que as nossas instituições do ensino, as instituições académicas, porque é que as empresas estão cada vez mais, agora, digamos assim, de uns 2, 3 anos para cá, tem havido um abrandamento muito grande. Mas aí no ano de 2015, 2016, 2017, 2018, tivemos uma explosão do fenómeno woke nas empresas. As empresas como, por exemplo, a Walt Disney, a Netflix, a Coca-Cola, a Nestlé, as próprias numéricas das redes sociais, as chamadas grandes Big Techs, não é? A Apple, a Facebook, a Amazon, a Microsoft, todas essas empresas têm, digamos assim, divulgado este fenómeno, têm preferido, aliás, divulgar este fenómeno do que propriamente os aspectos económicos, não é? E isto faz-nos pensar o que é que está a acontecer nesta sociedade pós-moderna, como é que este fenómeno está a invadir também os meios políticos. A maior parte dos nossos políticos caem neste politicamente correto. Nós podemos ver aqui em Portugal os primeiros ministros que tivemos, não é? O António Costa, o Luís Montenegro também a mesma coisa, o próprio Presidente da República, o nosso Presidente da República, todos eles defendendo com unhas e dentes este politicamente correto, este fenómeno woke de que a sociedade tem que andar digamos assim, nos performes deste novo fenómeno, desta nova visão woke, não é? Ao ponto de termos tido há pouco tempo declarações da ministra agora não me estou a recordar se foi da Cultura, ou agora não me recordo, sobre a linguagem neutra, não é? E sobre a feminização da sociedade, ou seja, como todos esses fenómenos têm acontecido e porque é que isto está a acontecer, ao contrário de outras décadas que nós tivemos, não é? Em que nada disso era sequer pensável, não é? Se nós recuarmos nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70, até um pouco nos anos 90, não era sequer imaginável termos certos fenómenos que estão a acontecer hoje. E, meus amigos, o que é que o autor nos diz na introdução do trabalho acerca desta obra? O autor nos fala de que este livro tem como objetivo encorajar pessoas corajosas
a se opor a esta ideologia no desenvolvimento intelectual, cultural e moral da humanidade. Então, a imagem de algumas pessoas que se têm oposto a esta ideia, a esta ideologia, porque isto é uma ideia da base, o woke é uma ideia da base, nós vamos ver, pessoas como, por exemplo, Elon Musk, que se têm oposto, que têm vindo a lutar contra esta ideologia, e nós vamos estudar um pouco melhor esta ideologia, esta corrente, chamado wokeismo. Vamos mergulhar no trabalho do autor, John McWhorter, e vamos ver o que é que o autor nos fala e nos diz sobre este novo fenómeno. O autor explica que adeptos de uma certa ideologia querem transformar a sociedade com base no R. E o que é que isso quer dizer? Aqui na página 11. Ou seja, dividir a sociedade. E atenção, nós temos aqui um problema muito sério nesta ideia. Nesta ideia woke, temos aqui um problema muito sério. E o problema sério que existe aqui é que é uma ideia que não aceita a contradição. Ela parte do pressuposto de que não pode existir contrariedade, não pode existir contradição, e nós vamos ver algumas autoras que têm andado desde a segunda década do século XXI a difundir essas ideias nos centros académicos norte-americanos, como Robin DiAngelo, uma das principais arquitetas destes pensamentos, e que nos diz que não pode haver contrariedade, não pode haver uma opinião contrária, não pode haver argumentação contra esta ideia, porque a própria argumentação em si, ela é culpada de ser, como é que podemos dizer, o próprio facto de eu argumentar contra o wokeismo faz de mim culpado na visão deste fenómeno. Ou seja, como é que se pode convencer alguém que está errado quando esse alguém pensa que o facto de eu argumentar contra essa pessoa, esta minha argumentação prova a minha culpa. Este é o fundamento do wokeismo, meus amigos, que é exatamente isso, no chamado privilégio branco, aquilo que eles chamam o privilégio branco, não é? A fragilidade branca, o facto de eu ser um homem branco, um homem hétero, um homem europeu, um homem digamos assim, com ideias conservadoras, da religião cristã, defendendo a minha pátria, defendendo a minha história, defendendo a minha cultura, defendendo a minha língua. Tudo isso, todas essas características para o woke, para aquilo que é woke, são características que me fazem ser culpado de eu ser um hétero branco ocidental, e como eu sou culpado, eu sou R. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? O R, os meus amigos já sabem o que é que isso quer dizer. Então eu sou R. E por isso é que o título deste trabalho, que eu aqui vou dizer R-Woke, o R do woke, não é? Ou seja qual for as nossas intenções, boas, más, tentar convencer, até se eu quisesse fazer parte deste fenómeno woke, e quisesse ser um wokeista também, um woke, não um homem woke, eu era também culpado, porque eu não posso ser woke por causa da minha essência. Ou seja, eu sou culpado por existir. Na visão do woke, eu sou culpado porque eu existo. Como existo assim, eu sou culpado. E se eu não fosse assim, digamos assim, se eu fosse uma pessoa de cor, como é o caso do autor, John McWhorter, eu teria que ser a 100% woke, defendendo a 100% as ideias woke. Porque se eu não defender as 100% as ideias woke, e se eu ainda pior for um crítico das ideias woke, como é o caso de John McWhorter, que é um afro-americano, automaticamente eu também sou culpado. Sou culpado porque sou, digamos assim, na visão do woke, sou cúmplice do culpado homem branco ocidental. Então, o facto do homem branco, hétero, ocidental e conservador existir
Só o facto dele ser branco, ele ser conservador, ele ser ocidental, ele ser cristão, ele ser todas essas coisas, hétero, todas essas coisas, cisgênero, todas essas coisas, ele é culpado. É culpado, faça ele o que ele quiser. Aqui não há arrependimento, aqui não há perdão, não existe perdão. Mais uma, digamos assim, que eu posso dizer contra esta visão de que o wokismo poderá ser uma religião, mas no wokismo não existe o perdão. Você é sempre culpado, faça o que quiser. Só se você morrer e deixar de existir, aí já não é culpado, porque já não existe, não é? Mas para o fenómeno woke nós somos sempre culpados. Meus amigos, eu convido, antes de irmos ao livro, eu convido os meus amigos a verem o vídeo A Deriva Progressista, é o nome do vídeo, é um vídeo, está no YouTube, mas está em americano, mas está traduzido em francês. Penso que ainda não existe a tradução em português. Eu gostava que alguém, mais uma vez eu faço o apelo para que alguém em Portugal fizesse a tradução para português. O vídeo chama-se A Deriva Progressista, que nos mostra o que aconteceu na Universidade Evergreen, no estado de Washington, na universidade, não é? Evergreen, em que, em 2015 ou 2016, não me recordo, um grupo de wokistas, praticamente toma de assalto a escola, a sala dos professores e praticamente houve até um caso de um professor que teve que ser, um professor que foi despedido, não é? E depois foi para tribunal e tudo, com essa história. E eu convido os meus amigos a verem este vídeo, La Dérive Progressiste, l'Université d'Evergreen, portanto, a deriva progressista, a Universidade de Evergreen, porque é aí que nós vemos o fundamento do pensamento woke, de que o outro é sempre o culpado. Aquele que não é woke é sempre culpado só pelo facto dele ser como é e dele existir. Ou seja, mais uma vez eu repito, eu por ser um homem branco, um homem ocidental, um homem cisgênero, um homem hétero, não é? Um homem conservador, um homem que sou como sou, só pelo facto de eu ser como sou, eu sou culpado. Faço o que eu quiser, posso nascer outra vez, eu vou ser sempre culpado. E esta é a visão, é a base, é o fundamento da religião woke, como eles dizem, religião, não gosto de chamar essa palavra, do fenómeno woke, e é por isso que isto é uma ideologia muito perigosa, meus amigos. Esta é talvez a ideologia mais perigosa que eu conheço. E eu vou fazer uma comparação até com o islamismo radical. O próprio islamismo, que também não tem o perdão como o cristianismo, mas o próprio islamismo tem respeito pelo chamado povo do livro, os povos do livro, não é? Que são os judeus e os cristãos, e que de certa forma tem uma certa tolerância para com estes povos. Pois este fenómeno woke não tem tolerância nenhuma com aquele que não é woke. Entende? E pior ainda, pessoas que sejam de pele de cor branca e que sejam woke, também elas não estão a ser aceitas neste próprio movimento. Há uma contenda muito grande, uma divisão muito grande neste movimento, e a maior parte dos wokistas são ocidentais, brancos, não é? Que isto ainda é, digamos assim, o mais irónico disto tudo, e mesmo assim há uma contenda muito grande entre eles por causa disto. Portanto, é uma corrente de pensamento que se auto-corrói, que se auto-destrói por dentro, não é? Que está completamente dividida nela mesmo e, como nós sabemos pelas escrituras, não é? Reino dividido não subsistirá, não é? Então, vamos agora ao trabalho. Então, eu vou utilizar aqui a palavra R. Quando eu disser anti-R, eu não vou dizer anti-R a palavra toda. Eu vou dizer aqui anti-R. Eu vou utilizar a palavra R, que nós sabemos o que é. Então, um anti-R não passa de uma espécie de reprogramação cultural. Ou seja, um anti-R não passa de uma espécie de reprogramação cultural obsessiva, egocêntrica, totalitária e completamente desnecessária. Na página 31 nos diz Walter. Reparem bem.
Esta ideologia é uma espécie de reprogramação. Isto é mesmo uma reprogramação. Nas escolas isto é uma reprogramação mental. Cultural, obsessiva, egocêntrica, totalitária e completamente desnecessária. Meus amigos, os seus atores pensam mesmo a 100% que têm razão. Se vocês aqui pegarem, por exemplo, pessoas como, eu vou dizer os nomes, mas nós aqui não somos contra ninguém, não somos contra pessoas, não nos opomos a pessoas, nós aqui opomos-nos às ideias. Portanto, não é as pessoas em si. Mas se nós pegarmos em pessoas como a Catarina Martins, como a Ana Drago, como a Mortágua, como o próprio Francisco Louçã, como todas essas pessoas, o que é que eu quero dizer com isso? Essas pessoas têm essas ideias porque elas pensam, elas não fazem isso porque não têm mais nada para fazer, meus amigos. Não, elas fazem isso, elas estão convencidas que estão certas. Que é isto que é o mais perigoso, meus amigos. Porque quando nós temos alguém, por exemplo, quando nós temos alguém, eu vou dar outro exemplo, aqui estamos em Portugal, não é? Vou dar aqui exemplos de pessoas. O engenheiro José Sócrates. Muitas vezes o engenheiro José Sócrates, quando era primeiro-ministro, sabia muito bem que estava errado, sabia muito bem que estava a mentir, sabia muito bem, mas fazia de conta, não é? Fazia aquele jogo sofista, não é? Aquele jogo do fazer de conta. Estas pessoas não, meus amigos. Estas pessoas da extrema-esquerda, elas estão convencidas que têm razão. E isto é o mais perigoso, porque não se pode argumentar contra elas. Não vale a pena eu sentar numa mesa e tentar contra-argumentar contra elas, porque elas não vão aceitar, elas não aceitam sequer a minha existência, a minha visão, a minha maneira de pensar. Isto, dei aqui um exemplo a Portugal, mas, por exemplo, se nós formos às universidades americanas, por exemplo, nós pegamos em Ibrahim Xiskendi, ou nós pegamos em Rob DiAngelo, ou nós pegamos nessas pessoas, e ai de alguém que tenta argumentar contra estas pessoas. Porque elas não aceitam sequer, elas não vão debater, elas vão dizer o ato de debater está errado. Elas têm a supremacia, são elas que têm a supremacia da razão absoluta. E ninguém pode argumentar contra elas. Nesse aspecto é que pode haver aqui uma certa paciência com uma religião, como diz Walter. Ou seja, com uma certa visão absolutista, não é? Uma certa visão, um certo dogma. Isto é um dogma, meus amigos. O wokismo é um dogma. É uma religião dogmática. Não aceita contradição, porque nós somos culpados. Eu nunca posso argumentar contra alguém deles porque eu sou culpado. Se eu vou para um debate com vocês viram agora há pouco tempo declarações da Ana Drago sobre o anti-R, que eu não posso dizer aqui o nome, ou evitar dizer aqui o nome, ou qualquer pessoa, a própria Mortágua do Bloco de Esquerda, qualquer pessoa. Senão, essas pessoas não aceitam debate nem argumentação, porque o outro lado é culpado. O outro lado é sempre culpado. A sua existência, a sua maneira de ser é culpada. Estão a perceber? Isto é extremamente perigoso, porque isto é um dogma muito perigoso, porque não pode haver, uma coisa é uma ideia, uma coisa é nós metermos no passado, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, tínhamos um comunista que ia debater contra alguém da direita capitalista. No tempo do Ronald Reagan, tínhamos alguém que ia debater uma visão mais conservadora, mais da direita, com alguém da esquerda, que defendia, nessa altura, a União Soviética, não é? Por exemplo. E tínhamos ali um debate de ideias. Podíamos ter ali um certo debate de ideias sobre questões económicas, questões políticas, questões sociais, questões culturais até. Tínhamos ali um debate. Porque havia ali um vai defender uma sociedade com o Estado a comandar a economia, o outro vai defender o liberal ou o conservador, vai defender uma sociedade em que o Estado praticamente não vai ter função, não vai ter aplicabilidade nenhuma em termos económicos, não é? Então vamos ter aqui um debate e dali pode haver até ali coisas interessantes, como sempre existiu em ciência política, não é? Agora, com este fenómeno, nós estamos feitos ao bife, meus amigos. Desculpem lá estar a utilizar essa expressão. Porque não há debate com estas pessoas. Porque elas não querem debate. Elas não querem. Porque elas dizem, tu és culpado, não vou debater como culpado. A tua existência
É uma existência que tu és culpado, porque é que eu vou debater contra ti? Se tu és culpado, tu és branco, hétero, cisgênero, ocidental, conservador, cristão, és contra a imigração, és contra essas coisas todas, dizemos, não é? Então és culpado, então não vai haver um debate contigo. Contigo não pode haver um debate. Porque tu és... pronto, é a mesma coisa. É muito difícil se chegar a um consenso com uma ideologia destas, que é uma ideologia que não aceita, ou seja, qual é a finalidade do wokeismo em si? Era que o planeta Terra inteiro fosse, toda a gente fosse woke. Como muito bem disse a Kamala Harris, não é? Numa declaração sua, em que toda a gente deve ser woke. Para que o paraíso na Terra seja realizado para esta gente, o mundo inteiro tem que ser woke. Tem que ser woke. E tem que ser anti-R. Woke tem que ser todos. Tem que haver uma interseccionalidade das minorias todas, não é? Todas as minorias podem existir, menos a maioria. A maioria não pode existir, a maioria é culpada. Então, para que haja um paraíso na Terra para esta gente, não pode existir a maioria, só pode existir as minorias. Ou seja, o mundo, na visão desta gente, era só, digamos assim, esta gente que vivia aqui no mundo. Não havia mais ninguém, era só eles. E, mesmo isso, ia haver divisões entre eles. Porque há divisões entre eles. Dentro do fenómeno woke, existe muita divisão entre eles. Transsexuais contra feministas, ultrafeministas contra anti-Rs, anti-Rs contra... Bem, há ali uma confusão entre eles, meus amigos, que eu estive a estudar muito bem estas várias intersecções que existem entre estas minorias e estas minorias, como muito bem diz a sigla que começa com LGB e vai por aí fora, que, meus amigos, eu não quero aqui falar muito sobre isso, que nunca mais acaba. E essa sigla que tem muitas minorias ali metidas, o problema é que essas próprias minorias têm tendência a radicalizar-se cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E quem não vai atrás, se alguém não for atrás, já é alguém que é da direita, que é um conservador, que é a mesma coisa de que quanto mais para a esquerda, mais os que estão à direita são culpados. Que é aquilo que os franceses chamam o fenómeno sinistre gire, ou seja, que é girar sempre para o lado da esquerda, um giro sinistro, não é? Como diz muito bem o nome, isto foi muito bem dito em França por um autor que agora não me recordo do nome do autor, que falou sobre isso. Mas muita gente fala sobre isso, a própria Nova Direita fala sobre isso, do Alain de Benoit, muita gente fala sobre esse movimento sempre girando para a esquerda, ou seja, vai sempre para o extremo, 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 e tudo o que fica à direita desse extremo é completamente, digamos assim, aniquilado. É completamente rotulado de fascismo, de toda essa redução ao extremismo que eles fazem. E por isso é que aparecem sempre partidos mais à esquerda ainda. O LIVRE é mais à esquerda do que o BE, e vai haver outros partidos no futuro que vão aparecer que ainda vão ser mais radicais, e esses partidos vão ser ultrapassados por outros partidos ainda mais radicais, e esse radicalismo, sempre esse extremo radicalismo, que vai sempre até chegar à sua própria autodestruição. Porque é uma ideologia que não aceita a existência de ninguém a não ser deles próprios. E quando existe uma ideia, uma corrente de pensamento que não aceita a existência de ninguém a não ser deles próprios, eles têm tendência em autodestruir-se. Eles próprios se autodestroem, porque não conseguem aceitar a existência dos outros. E quando alguma coisa não consegue aceitar a existência dos outros, esse alguém tem que deixar de existir. Desculpem estar aqui a fazer esta introdução um pouco com mais tempo, mas tínhamos que falar um pouco sobre isso. Portanto, lá está, aqui na página, logo a seguir, portanto, na página 31, um grupo de fanáticos impõe uma ideologia de fratura, de separatismo e de acusação. O wokeismo não é nada mais do que isso. Fratura, separatismo e acusação. Porque a única coisa que eles fazem é isso. E lá está. Se tu és ocidental, se tu és branco, se tu és hétero, se tu és cisgênero, és culpado. Faças o que fizeres, que existas ou que não existas, és culpado.
Isto é muito perigoso, meus amigos. Quando nós temos uma ideologia destas, é muito perigoso. Então, o que é que o autor nos diz na página 12? O autor não argumenta contra a esquerda, mas contra uma certa corrente da esquerda que alcançou uma influência tremenda nas instituições dos Estados Unidos, ao ponto de as pessoas aceitarem como normal o tipo de linguagem, de políticas e de ações que George Orwell descreveu como ficção. Vejam bem a comparação. Página 12. Então chegamos ao capítulo 1. Quem são os woke? Quem são os woke? Então, aqui o autor nos dá o nome de alguns ideólogos, digamos assim, de esta corrente de pensamento, este fenómeno. Então, temos vamos lá ver se eu consigo dizer os nomes como deve ser, não é? Temos o Ta-Nehisi Coates, portanto, T-A-N-E-I-S-I-C-O-A-T-E-S, portanto, que quer dizer Ta-Nehisi Coates, Ibrahim X. Kendi, que já é conhecido, e a famosa Robin DiAngelo, que escreveu Fragilidade Branca. Bom, aqui temos 3 exemplos. Há muito mais ideólogos e ideólogas desta corrente. Mas aqui temos 3 nomes importantes que aqui o autor nos dá. 3 gurus, é assim que o autor nos fala, 3 gurus do wokismo e 3 grandes disseminadores desta ideologia nos Estados Unidos. 3 grandes gurus que disseminam esta ideologia no meio académico e também, de certa forma, na comunicação social. Então, atualmente, há uma espécie de fúria que apresenta pessoas como tendo um poder supremo, que são eles, os woke, poder supremo sobre os julgamentos morais. Vejam bem, como aquilo que eu disse. Que se fazem em público. Portanto, aqui há uma referência na página 20 ao caso de Alison Roman. Eu não vou estar aqui, meus amigos, a explicar os casos que o livro dá. Se os meus amigos quiserem, comprem o livro, leiam os vários casos que o autor nos vai dando no livro. Portanto, isto foi um caso em 2020, os meus amigos depois quiserem, leiam o livro. Mas essas pessoas foram todas alvo de cancelamento. Porque disseram alguma coisa, porque fizeram alguma coisa, porque tiveram a infelicidade de falar alguma coisa, e em público, são pessoas conhecidas, e logo aí foram canceladas na própria hora, no próprio minuto foram canceladas. Então, o autor, John McWhorter, nos fala de uma palavra aqui muito interessante, que é o eleitismo. O eleitismo, que vem da palavra eleito, que quer dizer ser eleito. E o Whorter nos fala de que o fenómeno woke, os wokes, se põe numa posição de os eleitos. Nós somos os eleitos. Assim como, por exemplo, eu vou dar o exemplo como uma seita, por exemplo, uma seita como os Testemunhos de Jeová. Eles se põem como eleitos. Eles são os eleitos de Deus e mais ninguém pode ser. Isto foi um exemplo. Por exemplo, haverá mais exemplos ao longo da história do pensamento e das correntes. Nós podemos falar um pouco também, de certa forma, o marxista também pensa que é o eleito, que é o proletário e o detentor da justiça, não é? Da justiça, neste caso ainda a justiça económica, não tanto a justiça social. E estes wokes, esses sim se intitulam como os guerreiros da justiça social. São aqueles que acham que são os eleitos e que vão, digamos assim, restabelecer a justiça no mundo. Mas uma justiça só deles. Não existe para mais ninguém. Só eles é que podem ter essa justiça. Então, esse elitismo, sistema sociopolítico que visa a convicção da superioridade das elites e dos seus membros, que é o elitismo woke, consciência ou convicção de pertencer a um grupo eleito superior e mais elevado que os outros. Então, o wokismo se formou na década de 2010, nos diz aqui John Whorter.
e se consolidou após o assassínio de George Floyd em 2020. Portanto, isto já vem desde 2010, não é? Porque, atenção, o autor aqui vai falar sobre, houve aqui pelo menos três vagas, mas elas são muito diferentes umas das outras e nós vamos analisar com muita calma. Porque uma coisa é os direitos civis dos anos 60. Dos anos 50, dos anos 60, em que o pastor Martin Luther King pertenceu, e muito bem, que foi defendendo os direitos civis. Isso é uma coisa, quando se defende direitos civis, direitos de certos grupos, mas defende-se esses direitos. Outra coisa é uma ideia, uma ideologia que vem e que diz nós somos superiores a toda a gente e a partir de agora toda a gente vai ter que fazer o que nós dizemos, o que nós queremos. De certa forma foi isso que fez aquele grupo na Universidade Evergreen, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que tomou de assalto aquela universidade e que toda a gente... Bem, mas se vocês virem aquele vídeo, os professores todos são chamados à frente de um quadro e têm que dizer que são culpados, têm que dizer que são cisgêneros, que são brancos, que são héteros, seja o que for o que eles disserem, e eles têm que se dizer culpados, baixar a cabeça e dizer que obedecem, quase que se põem de joelhos, não é? Ou seja, é uma lavagem de cérebro, é uma coisa que eu pôs-me a pensar, se esta gente viesse a tomar conta do mundo, eu não sei o que é que isto ia acontecer. Eu não sei o que é que ia acontecer. Para já isso não ia acontecer porque mais metade da humanidade não ia aceitar uma coisa dessas. Mas, ou mais, quase 90% da humanidade não ia aceitar. Porque isto é muito pouca gente que pensa assim. Mas eles pensam mesmo assim. O mais perigoso é que eles pensam mesmo assim, meus amigos. Então, temos a referência aos casos de... vários casos, não é? Leslie Neal Boylan, David Shore. Temos mais casos ao longo do livro que o autor vai explicando, vai contando a história deles e vai contando o cancelamento que eles tiveram. Mas eu não vou fazer isso, porque é para os meus amigos comprarem o livro também, senão não tem piada nenhuma eu estar aqui a dizer o conteúdo todo do livro, não é? Portanto, aqui na página 20 e 21 temos a descrição dos casos. Depois temos essa mentalidade anti-R de 3 vagas. O autor aqui vai nos falar em 3 vagas. Que esses movimentos woke se intitulam de, ou se apelidam de guerreiros da justiça social, que é a turba woke, como diz o autor, não é? Aqui na página 20 e 21. Então, houve 3 vagas aqui na página 22, 3 vagas não foram sucessivas ao longo da história, que, digamos assim, desencadearam, de certa forma, a evolução deste fenómeno woke. Então, primeira vaga. A primeira que combateu a escravatura e as leis da segregação, que foi uma coisa como deve ser, uma coisa lícito, apenas quis combater o que estava mal. Primeira vaga, que já na história dos Estados Unidos já vem há uns séculos atrás. Segunda vaga, segunda nas décadas já mais recente, no século XX, nas décadas 60, 70 e 80, que lutou contra as atitudes que existiam na sociedade. Portanto, a primeira que combateu a escravatura e as leis da segregação, que vem de trás até aos direitos civis, até aos anos 60. A segunda, na década de 70 e 80, que lutou contra as atitudes R que existiam. E a terceira, que é a mais popular, que hoje existe, que se tornou a partir da década de 2010 e que ensina que toda a sociedade está impregnada de R e é culpada. Pronto, esta aqui já não está a lutar contra nada, porque já não há nada para lutar. Esta aqui, ao contrário, ela vem e diz, não, a partir de agora vocês são todos culpados. Ou seja, o R sistémico existe na sociedade inteira, que vocês veem ou que vocês não veem, que vocês tenham consciência ou que vocês não tenham consciência disso, isso existe e vocês são todos culpados. Isto é o que essa terceira vaga, que é a mais perigosa de todas, porque esta terceira vaga não está a defender coisa nenhuma, não está a defender nenhum grupo que seja um grupo que esteja a ser injustiçado ou maltratado. Não, este grupo visa reconstruir a sociedade,
visa, digamos assim, programar a sociedade na visão que eles têm. Então, o simples facto de ser uma pessoa, como eu já disse, branca, torna a pessoa culpada. Isto é muito importante. Isto está no amago da ideologia, das visões, por exemplo, de Robin DiAngelo, no seu livro Fragilidade Branca. Quem já leu sabe o que é que eu estou a dizer. E isto está no amago. Ou seja, se você é branco, é culpado. Faça você o que quiser. É culpado. Isto é extremamente perigoso, uma ideologia destas. Porque uma ideologia destas é que está a ser R. Estão a perceber? Eles é que estão a ser R, não somos nós. Estão a perceber? Então, referência ao livro de Ibrahim Xkandi, Anti-R, aqui na página 23. Então, este anti-R da primeira vaga e o anti-R da segunda vaga ensinam a não dividir e a não separar as pessoas. Vejam bem a diferença das duas primeiras vagas, que estavam certas. Porquê que elas estavam certas? Porque elas diziam para que não houvesse divisão nem separação entre as pessoas. O que é que a terceira vaga faz? Que é o wokeismo, que aparece em 2010. Essa terceira vaga faz exatamente o contrário. Diz, não, nós agora vamos separar as pessoas entre os eleitos, que somos nós, os woke, e os culpados, que somos nós, as pessoas que têm pele branca. Pronto. Isto é claramente dividir a sociedade em dois. Estão a perceber aqui o problema que esta ideologia traz. Então, para esta ideologia, a objetividade, a pontualidade, a individualidade, a meritocracia são coisas de brancos. Vejam bem, ponto de exclamação, coisas de brancos. Se há um anti-R institucionalizado por todos os Estados Unidos, página 24. Faça o que você fizer como homem branco, para o woke você será sempre um R. Estão a perceber? Página 27. Então, a luta contra as relações de poder e os seus eleitos discriminatórios deve ser o foco de todos os empreendimentos humanos, sejam eles intelectuais, morais, cívicos ou artísticos. Vejam bem a visão desta gente. Página 27. Para estes anti-Rs da terceira vaga, a conclusão a que é preciso chegar é que todos os brancos são R, quer ou não. E se há dissonância cognitiva, dizem-nos que sobre isso não devemos falar, porque o anti-R, seja lógico ou não, é tudo. Pronto. Se alguém disser, vocês estão errados, chega agora um psicólogo, alguém que estuda essas coisas de psicologia, vai dizer, vocês estão todos errados, porque vocês é que estão a ser os que estão a fraturar a sociedade. Eles vão dizer, não, você nem sequer pode dizer isso. Nós não admitimos que você diga isso, porque você já é culpado. Como culpado não pode dizer isso. Eles não aceitam. Percebem o que é que aqui o problema? Então, uma boa designação do woke pode ser de eleito, como diz aqui John Walter. Eleito que não perde um segundo, minuto para cancelar seja o que for, ao calar quem for. Ou pelo achincamento público que quer que quem contradiga a sua doutrina é logo cancelado. Estão a perceber? Aqui página 36. Aqui, segundo capítulo, a nova religião. Eu, como já disse na introdução, não concordo muito com esta comparação entre o wokeismo, principalmente aqui o autor faz uma comparação entre o wokeismo e o protestantismo evangélico. E eu aí discordo completamente deste autor. Nada tem a ver a fé cristã e a leitura bíblica com esta religião. Mas, pronto, cada um tem a sua forma. Este autor, Walter, não é um autor religioso. É natural que faça como cidadão americano, com a visão que tem, é natural que faça esta comparação, mas é do dia à noite. Aliás, a própria Estados Unidos está dividida em dois. De um lado temos a chamada América WASP, a América branca, protestante, cristã, maioritariamente que vota em Donald Trump, e depois temos outra América dos democratas, que é aquela América das minorias, dos anti-R, dos antifaz, dessa turba toda, woke. E está a fazer uma comparação entre a religião dos americanos autóctonos com esta turba anti-R, que nada tem a ver com os próprios americanos, quase, não é? Ao fim e ao cabo, é uma muito má comparação, e eu, mais uma vez, eu digo que eu não concordo com isto. Então,
O que faz o wokismo se aproximar de uma religião, segundo o autor, é que eles se veem como os portadores da verdade absoluta. Só se for mesmo nisso. A comparação, se houver uma comparação que se possa ser feita, é mesmo só nisso. Eles veem-se como detentores de uma verdade absoluta em oposição a todos os outros. Portanto, não vale a pena argumentar contra o woke. Não vale a pena argumentar contra o woke. Não vale a pena argumentar contra alguém da extrema-esquerda. Não vale a pena. Um antirracista. Vocês, se forem argumentar contra um antifa, estão a perder o vosso tempo. Não vão conseguir. Não vão conseguir e o tipo ainda está sujeito a virar-se a porrada contra você. Portanto, não vale a pena, meus amigos. Não vale a pena discutir com este pessoal. Este pessoal está programado, está formatado, está completamente... Só vê assim, meus amigos. Portanto, aqui na página 3940, referência aos adeptos woke, como os eleitos, já vimos isso, não é? Não se pode questionar o dogma anti-R ou anti-Fa, não é? Que é a mesma coisa. Esse dogma não pode ser questionado. Se pessoas de cor se mostrarem se manifestarem entre eles, não há problema. Mas se for um branco com uma pessoa de cor, então temos um grande problema, diz aqui John Whorter. Aqui temos 2 pesos e 2 medidas. Há aqui sempre a avaliação de 2 pesos e 2 medidas. Enquanto que para o cristão ou outra religião é a fé o centro, para o woke é o anti-R o centro. Estão a ver a diferença? Comparação entre a religião e o wokismo. Referência ao livro Argumentos a favor das compensações, a história das compensações, das reparações, toda esta história que o mundo todo ocidental é culpado, não é? Página 43 do Ta-Nehisi Coates. Também Coates, não sei se é Coates ou Coates que se diz em inglês. Portanto, muitos brancos pagam para ouvir Robbie DiAngelo. Vou repetir esta frase. Eu vou repetir isto porque isto é de uma profundidade e de uma estupidificação, nunca vi nada assim. Muitos brancos pagam para ouvir Robbie DiAngelo ensinar-lhes a lição de que são engrenagens R numa máquina R e que a mudança da sociedade só é possível quando admitirem isto. Página 45. E mesmo admitindo, vão ser culpadas do princípio ao fim. Do nascimento até a hora da morte, eles vão ser sempre culpados. Façam o que quiserem. Então, o Centro da Investigação Anti-R, que a Universidade de Boston, aqui um exemplo, estabeleceu para Ibrahim X. Kendi, é um género de escola teológica, vejam bem, com foco no R. Foi criado para um académico que mais parece um sacerdote. Pois, isto é lavagem de cérebro, é mesmo lavagem de cérebro. Portanto, na página 46, o pecado da religião é substituído pelo complexo de culpa, o privilégio branco. Ou seja, o privilégio branco que supostamente um branco tem, na visão destas pessoas, é culpa. É um pecado, é a culpa. O pecado agora é a branquitude. Vejam bem isso, página 46, não sou eu que digo, é Whorter. O pecado do século XXI é a branquitude. Mas o que é isto, meus amigos? Mas o que é isto? Se nós sempre combatemos, as pessoas todas de bem, as chamadas pessoas de bem, não é? Alguém que tem bom senso, sempre combateu quem se opõe, ou seja, quem faz diferenciação, não é? Não é só nas cores, mas é em tudo, é nas ideologias, é em todas as coisas. Sempre que há alguém que faz uma diferenciação de alguma coisa, temos que combater isso, porque, ao fim e ao cabo, nós somos feitos à imagem de Deus e somos todos iguais, não é? Agora, isto é exatamente o contrário. Isto é fazer claramente uma divisão. Não é? É um pouco como na Revolução Francesa, em 1793, quando se radicalizou a Revolução, não é? Começa em 1789, depois em 92, 93 houve uma radicalização. Então, todos aqueles que não estavam na onda iam todos para o cadafalso, não é? Iam todos ali, a guilhotina cortava a cabeça aos gajos. E por isso é que se diz os próprios filhos da Revolução devoraram os próprios filhos, não é? Eles foram devorados por eles próprios. E por isso é que o Robespierre também acabou por ir à guilhotina também, não é? Ele que mandou tantos, depois no fim também foi.
E esta ideologia é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eles dividem-se a eles próprios, eles não aceitam o mundo, não aceitam os outros e eles próprios se dividem entre eles, não é? Então esta ideologia está a ser disseminada em todas as empresas, escolas dos Estados Unidos da América. Esta visão em 2015, 2016, 2017, porque eu acho que agora, desde 2020 para cá, tem havido um recuo muito grande nos Estados Unidos. As próprias empresas, agora há pouco tempo a Netflix, parece que a Disney também já não. Há muitas empresas que já estão, espera aí, nós estamos a perder muito dinheiro, as pessoas não gostam, a população não quer esta treta, isto é uma treta, não é? A população não quer isso, então nós vamos ter que dar um passo atrás e vamos ter que voltar ao normal, não é? A normalidade de uma sociedade normal e correr com esta ideologia daqui, não é? É um pouco o que se está aqui a passar. Então, referências ao livro de Robin DiAngelo, A Fragilidade Branca, ou O Privilégio da Branquitude. Eu não sei como é que é possível vender um livro destes, porque é um livro que divide a sociedade. Este livro só existe para dividir a sociedade e ninguém diz nada. Enquanto que o bode expiatório é sempre o mesmo, é os gajos conservadores da extrema-direita. Esses é que são os maus. Coitados, não fazem nada, estão lá no cantinho deles. Agora, esta gente que divide, nada. A comunicação social é toda comprada. Não diz absolutamente nada sobre eles. Porquê? Porque eles têm ordens para defender esta turba. É mesmo assim, meus amigos. Agora, aqui o Orter nos fala de um raciocínio circular. O que é um raciocínio circular? Eu explico. Em filosofia eu explico isso. O raciocínio circular do wokismo, o que é? Se és R e dizes que não és, só prova que és. Bom, se tu és um branco, mas se disseres que não és branco, estás a mentir. Não é? Mas não podemos fazer essa comparação, porque eu não posso dizer a palavra. Mas se tu és um R, mas dizes que não és, para esta turba, só prova que és. O facto de eu dizer não sou, para esta gente eu estou a dizer que sou. O dizer não sou, a tua origem, a tua essência, a tua forma, o que tu quiseres, a tua maneira, a tua imagem, o que tu quiseres, é isto. Mas mesmo que tu digas que não és, tu ainda estás a ser mais. Eles ainda conseguem ter mais rejeição de alguém que diga que não. Por isso é que às vezes vê-se aquelas raparigas de cor branca que vão defender esta gente, não é? Aquelas miudinhas da escola que são programadas na cabeça, que vão defender. E eles próprios dizem, não, tu faças o que tu quiseres, tu és sempre assim, tu és sempre... a tua natureza é esta, então mesmo que tu venhas dizer que és a maior antifá do mundo, és a maior defensora woke do mundo, tu vais ser sempre culpada. Veja bem como é que esta gente é, como é que esta ideologia é incrível. Quando alguém se põe a estudar isso, como eu, fica com os cabelos em pé, como é que é possível uma coisa desta? A que é que chegou o pensamento dentro das universidades americanas? Como é que foi possível deixar isto chegar a este ponto, meus amigos? Então, uma sondagem da Universidade de Mountain mostrou que 50% dos brancos achavam em 2015 que o R era um problema sério, vejam bem. Em 2020 foram 71%. Esta mudança de atitude ajudou a derrota de Donald Trump. Como é o peso que estas ideias podem ter numa eleição, meus amigos? Ou seja, eu vou repetir, esta mudança de atitude, esta reprogramação mental nos jovens das universidades, na comunicação social, difundido pelas populações, ajudou à derrota de Trump. Não foi a única coisa, mas ajudou. E pode levar aqui, está na página 54 aqui do livro, meu amigo, meus amigos, e pode levar a Kamala Harris a ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Como é que as ideologias difundidas nos meios de comunicação e nos meios académicos têm o impacto que têm? Muitas vezes a gente diz, não, mas isso a mim, eu não vou acreditar nisso e tal. Você não vai, mas muita gente vai. Muita gente, muitas pessoas que não têm estrutura cognitiva, não têm estrutura intelectual, que não lê, que trabalha, que vê as redes sociais, que anda no telemóvel, que é completamente manipulada, meus amigos, aqui na página 54. Então, o Tribunal da Censura, página 60. Observatório anti-R, vejam bem, observatórios, eu gosto muito de observatórios, gasta-se carradas de dinheiro em observatórios. Olha, aqui em Portugal,
O país está a arder, milhões de pessoas estão a perder casas, estão pessoas a morrer, estão infraestruturas a serem queimadas, tudo e mais alguma coisa. Já para não falar do nível de pobreza, que não vou falar disso. E a preocupação desta gente da esquerda é observatórios anti-R, para verem quem é que é R nas redes sociais. Quem é que tem opiniões R, que não vou dizer as palavras, mas já sabem. Isso é que é observatórios anti-R e antifascistas. É isso a preocupação deles. A preocupação deles não é o bem-estar da população. Não é se a população está segura, se não está. A preocupação desta gente é isso. Então, observatórios anti-R que passa o tempo à procura das suas vítimas para poderem cancelar e censurar. A comissão composta por membros que supervisiona e investiga o comportamento dos cidadãos. Isto é a mesma coisa que nas plataformas, nas redes sociais, do YouTube e de por aí fora, não é? Que têm pessoas lá. Agora as coisas estão a mudar, atenção, as coisas estão a mudar rapidamente. Essas próprias Big Techs já estão a perceber o erro em que cometeram. Mas houve uma altura, aí em 2019, 2020, na eleição do Donald Trump, ai de alguém que dissesse alguma coisa, era logo cancelado. Portanto, a ideologia dos eleitos estipula que o principal dever moral do indivíduo é combater o R. E é isso, pronto, página 62. Aqui, as referências às manifestações dos Black Lives Matter no ano da doença, vejam bem, esta foi outra, meus amigos, o Arthur nos fala disso. Tudo confinado, tudo metido em casa. Quando houve a doença da moda, que eu não posso dizer aqui o nome, estava tudo em casa. Ninguém podia sair. Não podia haver casamentos. Não podia haver batizados. Estava tudo com máscara. Ninguém podia ir à rua. Só mesmo com uma autorização papel. E a pessoa tinha que circular sozinha com uma máscara. E os Black Lives Matter e os antifás fazem manifestações gigantescas ao ar livre nos Estados Unidos. E eu vou repetir. Referências às manifestações dos Black Lives Matter no ano da doença em que estava tudo proibido de sair à rua pelo confinamento, mas que o presidente da Câmara de Nova York, Bill de Blasio, isto é bom para os meninos do polígrafo se quiserem vir dizer aqui que eu estou errado, mas isto aconteceu mesmo, que eles não podem dizer que não podem dizer que é fake, não é? Esse presidente da Câmara de Nova York autorizou. Alguém vai ter que explicar isso muito bem explicado. Como é que uns têm direito, já que está tudo proibido de sair por causa da doença da moda, a que foi da moda, agora já não é? Mas na altura era a doença da moda. E estes meninos, por serem antifás, podem sair. Então nós logo aí vemos esses dois pesos e duas medidas. Não é? Nós logo aí vemos como a esquerda sempre controlou os governos, a comunicação social, os meios todos, tudo, meus amigos. Continuando, terceiro capítulo, o que atrai as pessoas para o wokeismo. O que é que a teoria crítica, o que é a TCR, teoria crítica da R? Não vou dizer a palavra, senão... TCR. Esta teoria explica que tudo gira em torno da hierarquia do poder e dos seus abusos. É a opressão que define a base da teoria. E eu agora quero meter aqui um bocadinho, meus amigos. Quem estuda filosofia sabe muito bem, quem estuda principalmente aquele quadro da segunda parte do século XX chamado os filósofos da desconstrução, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard da pós-modernidade, Richard Rorty, Gilles Deleuze com o ataque à figura do pai, toda esta gente, principalmente Michel Foucault. E, de certa forma, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir, também ele estava de mão dadas com todos esses que eu acabei de dizer. E o que é que eu quero dizer com isso? Toda esta gente, esta French Theory, a chamada French Theory dos filósofos, e espero que mais uma vez fique, uma vez por todas aqui no canal, bem explicado o que eu vou dizer, esta gente parte da premissa de que tudo é uma construção social e que tudo gira à volta do poder. Ou seja, é uma construção social baseada no poder. É o poder que determina as construções. Ou seja, o meu discurso, este vídeo, este canal, estes livros, o que vocês quiserem, para esta gente, para a visão desta gente,
para esta gente do Bloco de Esquerda e do Livre e desta gente toda, eu sou alguém que estou aqui a construir uma narrativa de poder, um discurso de poder. O meu objetivo aqui é dominar as instituições com o poder branco. Como é que é? O poder branco da extrema-direita, reacionário, o que eles quiserem. Pronto. Na visão desta gente, na doença mental desta gente, porque isto é uma doença, porque não vale a pena falar com estas pessoas. Eu, se tivesse aqui alguém do Bloco de Esquerda na minha frente, não vale, o tipo levantava-se e ia-se embora, dizia que eu era maluco. E eu digo o mesmo dele. Portanto, não pode haver aqui conversa entre essas duas pessoas. Porquê? Porque eles próprios estão programados, estão formatados para ter esta visão, que eu sou alguém que tenho aqui um discurso de poder. E para eles tudo é construção social. A família não existe, é uma construção. O Estado não existe, é uma construção. O poder político não existe, é uma construção. Os livros e os textos são construções narrativas, não é? Como muito bem o Roland Barthes também ajudou um bocadinho, não é? A falar. Meus amigos, tudo isso, quem explica tudo muito bem é o filósofo Michel Onfray, o filósofo francês, que até é alguém que vem da esquerda anárquica, proudhonista e até ex-marxista. Portanto, alguém que vem mesmo da... Ele agora dizem que ele é... Lá em França a esquerda diz que ele passou para o lado dos populistas da extrema-direita. Mas ele é alguém da esquerda, ele diz que é de esquerda. Só que ele diz que é da verdadeira esquerda. Aquela esquerda que defendia o operário, que defendia o homem operário ocidental. Não é desta nova esquerda wokista que vê uma construção social em todas as coisas, que vê um discurso de poder. Então, e esse discurso de poder é a narrativa dos woke. Eu, como sou branco, não é? Eu, como sou branco, a minha essência, a minha origem, o meu nascimento fez com que eu tenha esse discurso de poder. Isto é loucura. Isto é loucura. Pensarem assim é loucura. Não há nada... Não. Isto é anti-intelectual, meus amigos. Isto é dogmatismo puro. É dogmatismo. Esta gente woke é dogmatismo puro. E estes filósofos todos que eu falei, da French Theory, ajudaram a que estas ideias fossem para os campos universitários e que depois essa gente toda, Ibrahim Shivskandi, Rob DiAngelo, toda esta gente, Angela Davis, ao longo das décadas, toda essa turba, que é uma turba, fossem disseminar essas ideias nas universidades com base nessa French Theory e agora até rejeitam essa French Theory, porque eles dizem que essa French Theory ainda é com base iluminista, ainda é universalista, e eles são completamente comunitários, eles são isto está muito bem retratado no livro de Jean-François Bernstein, não é? A Religião Woke. Não sei se eu tenho aqui o livro à mão para os meus amigos verem. É pena, eu fiz agora há pouco tempo, mas era importante, eu devia ter posto de lado o livro, porque é um livro muito importante e eu não tenho aqui à mão, ou se tenho, não sei onde é que eu pus. Realmente devia ter lembrado e devia ter posto o livro, tirado o livro. Agora não vou conseguir, porque deve estar por aí alguns eu tenho aqui muita coisa e não vou conseguir. Agora sim. Não vou conseguir identificar o livro. Bom, mas não interessa. É o livro de Jean-François Bernstein, Religião Woke. O título é mesmo esse. E isso é muito bem descrito por Jean-François Bernstein, que explica muito bem que até o próprio universalismo do pós-modernismo francês foi rejeitado pelo comunitarismo da nova visão woke americana. E é essa grande diferença que existe entre a nova visão, que já nem é neomarxista, é muito mais, é ultra-neomarxista, que rejeita completamente a visão neomarxista francesa, por estar ainda baseado no iluminismo e no universalismo. Mas isso são questões filosóficas, vamos passar. Portanto, o TCR, a Teoria Crítica da R, está na base, no amago, portanto, das filosofias woke que foram para os Estados Unidos, não é? Portanto, a origem está no desconstrucionismo dos estudos literários, Roland Barthes. Um texto não pode vincular uma só verdade e que assim um texto se contradiz de tal modo que há várias interpretações. Não vou agora estar a falar. Eu tenho vídeos sobre a pós-modernidade e sobre os filósofos pós-modernos, podem ir ver. Portanto, o livro In Defense of Loathing, em defesa das pilhagens. Vejam bem o título deste livro.
Vejam bem o título deste livro. Em defesa das pilhagens. Eu gostava de confrontar o nosso Presidente da República, que é uma pessoa com uma cultura e uma inteligência muito grande. Sou o primeiro aqui a defendê-lo. O professor Marcelo Rebelo de Sousa. Independentemente daquilo que se pense dele ou não, que seja um selfie, o que se pense dele ou não, não está aqui isto em causa. Uma pessoa inteligentíssima, com uma cultura elevada, com conhecimento de livros muito grande, que eu sei. E eu gostava de confrontar o senhor Presidente da República, desculpa, sobre o título deste livro. E eu vou repetir o título deste livro. Em defesa das pilhagens. Em inglês. In Defense of Looting. Eu não sou especialista em inglês, porque eu sou francês, não é? Então, em defesa das pilhagens. Como é que é possível um título... Este livro devia ser proibido. Um título destes devia ser proibido. Que ataca as estruturas básicas da sociedade capitalista. R, que não pode ser o nome, e heteropatriarcais. Se o nosso Presidente da República vai dizer sim, eu apoio uma coisa dessas porque eu sou politicamente correto, bom, aí, meus amigos, já é o fim da picada. Eu lembro-me das declarações do Presidente quando pintaram lá a estátua do Padre Vieira, lá em Lisboa, não é? Quando foi aquela coisa toda que andaram a pintar e andaram a mandar as estátuas todas abaixo, o próprio Presidente ainda eu lembro-me das declarações, ainda disse, isto é uma estupidez porque o Padre Vieira foi um dos maiores defensores dos índios, como se sabe, não é? E era um grande anti-R, não é? E isso é uma estupidez, mas esta turba não sabe fazer a diferença, eles não sabem nada de história, eles não percebem nada de história, tipos que até foram gritar também para o Presidente da República, quando foi a questão da Palestina e Israel, foram gritar, Senhor Presidente, estuda a história da Palestina. Eles é que deviam estudar a história da Palestina. Eu convido-os todos a virem comigo, falar comigo sobre a história da Palestina. Aliás, essa palavra Palestina, que nem sequer devia existir, porque a palavra é judeia, aquela zona toda ali é judeia, e foi um imperador romano no século II que pôs o nome de Palestina. Portanto, isto está tudo na história, e como eu sou especialista em história do cristianismo, terei todo o gosto em discutir com esta turba toda o tão enganados que eles estão sobre aquela região ali, que eles não percebem nada daquela região ali. Não sabem nada, nem sequer os povos que estão ali neste momento, a não ser os judeus, que veio do povo hebreu, ninguém ali encontrava-se ali naquela altura quando puseram o nome da Palestina. Vejam bem a ignorância que existe nestes meios da extrema-esquerda. São tão ignorantes, os livros que eles leem, aquilo nem vale a pena agora perder o meu tempo aqui, que eu estou a perder aqui o meu tempo. Então, este famoso livro em defesa das pilhagens, que diz que sim, tem que haver pilhagens, ou seja, tudo aquilo que aconteceu em França, vocês lembram-se, há pouco tempo, quando partiram as montras todas, partiram tudo, para esta turba. É tudo um espetáculo, é tudo normal, é tudo normalidade. Isto é normalidade. Agora, as instituições normais, que funcionam normalmente, é que não são normais. Estão a ver como é que as coisas estão a ser completamente... Ou seja, para esta gente a propriedade é uma construção social. É tudo. Tudo. A propriedade é uma construção social. Os discursos são construções sociais. As forças políticas, os partidos são construções sociais. As pessoas são construções sociais. Os sexos e os géneros são construções sociais. É tudo construções sociais para esta gente. Pronto. Então, aqui temos referência a Émile Durkheim, o sociólogo, que explica que o fenómeno de efervescência coletiva, que os brancos woke são mais woke que a maioria dos africanos. Vejam bem, as sondagens demonstram nas páginas 88, aqui também não percebi muito bem o que é que o Arthur nos quer aqui dizer. A maior parte dos militantes desta extrema esquerda woke são todos brancos. Vejam bem. E por isso é que há muita gente africana que está contra esta porcaria. Muitos amigos meus africanos, pessoas inteligentes, muito mais inteligentes do que esta turba toda, e que sabem muito bem que isto é um parasita, isto é um verme que está a corroer uma maçã. O mundo é uma maçã e o wokeismo é um verme que está a corroer a maçã. E esta gente, meus amigos que eu conheço, que sabem muito bem isso. Então, são todos, a maior parte destes militantes desta extrema-esquerda woke, são de cor branca, mimados, filhos de pais abastados,
que nunca trabalharam. Esquerda caviar. Quem é que nós estamos a falar? Eu fiz o resumo do livro de Constantino, lá do Brasil, da esquerda caviar, e ele explica tudo naquele livro. Quem é esta turba? Se a gente fizer a transição do Brasil para Portugal, quem são eles aqui em Portugal? A gente sabe que eles são eles. A gente sabe muito bem quem são eles. Quem é esta gente que fez agora o manifesto, ou juntaram-se todos contra a manifestação do sábado, não sei se é agora este sábado ou não, que foram alguns do PS, outros do Bloco de Esquerda, outros do LIVRE, são sempre os mesmos. É sempre essa turba, essa militância que pensa que tudo é uma construção social. São eles é que são os bons. Eles estão sempre certos e são sempre os bons. Os outros estão todos errados. Principalmente aqueles fascistas, não é? Pronto. Vamos continuar. Então, este R, que não pode ser o nome, aqui o autor nos diz que houve uma inversão. Houve um R invertido, que passou de 8 para 80. Houve R nos séculos antigos. Houve, sim senhor, na África do Sul, nos Estados Unidos da América, no sul dos Estados Unidos da América. Existiu, nós temos provas. A própria Guerra da Secessão, 1861 a 1865, ou 1863 a 1865. Esta Guerra da Secessão Americana entre o Norte e o Sul, em parte foi isso. O que se passou na África do Sul também, há muitas décadas atrás. Tudo isso existiu. Só que isto foi no século XIX. E nós passamos de 8, em vez de ir para o meio, entre 8 e 80, em vez de ficarmos ali no meio, não é? Nos 40, para aí no meio. Não, nós passamos para os 80. Agora é o contrário. Agora, tudo que é branco é culpado. Pronto, é exatamente isso. Ou seja, nós passamos de um erro para outro erro ainda pior, em vez de ficar no meio. No equilíbrio, no respeito por todas as pessoas. Todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus. Não existe credos, não existe raças, não existe etnias, não existe diferenças, não existe pobres, não existe ricos, não existe grandes, não existe gordos, não existe magros, não existe pequenos, não existe verdes, amarelos, azuis, cor-de-rosa. Todos somos iguais perante Deus. E todos devemos respeitar-nos, todos perante Deus, todos iguais. Todos iguais, não há cá, ninguém tem que reparar coisa nenhuma, ninguém tem que pedir desculpa a coisa nenhuma, não existe culpa de ninguém, existe toda a gente que deve dar as mãos a toda a gente e toda a gente deve se ajudar e toda a gente deve se entreajudar uns aos outros. É isto que deve existir. Agora, esta gente do 8 passa para 80, agora temos o reverso da medalha. Agora temos aí uma ideologia muito perigosa que exclui toda a gente que se intitula eleita e que rejeita tudo e todos. Então, passamos de 8 para 80, página 85. O caso de... Aqui o autor nos fala. O caso de Gary Gerols, que explicou que o Museu de Arte Moderna de São Francisco não deixaria de expor artistas brancos, porque isso seria discriminação. Com certeza! Então, mas agora, um filme por ter sido feito por brancos ou por ter sido feito por pessoas de cor, é igual, não tem problema nenhum. Qual é o problema de uns ou de outros? Não tem que haver problema nenhum. Agora temos isto inverso. Temos um inverso, temos em invertido. Temos o R invertido. Ou seja, página 100, o que distingue a nossa era e o número de brancos que abraçaram a política do radicalismo woke desde 2013, especialmente desde 2020, resumido, é uma massa crítica de brancos que pensa agora como o mesmo grupo de radicais antigos dos anos 60. Que havia radicais antigos naquela altura também, não é? Atenção, Black Panther e essa gente toda, o Martin Luther King não estava nada contente com essa gente toda. Ele afastou-se de todos esses radicais. Alguns até eram islâmicos radicais, não é? Estou a falar da história dos direitos civis dos anos 60, dos Estados Unidos. Passamos para o capítulo 4. Qual o problema do elitismo para as pessoas de cor? Então, o ingresso na Universidade de Filosofia Woke e da discriminação positiva, página 113. 2 pesos, 2 medidas, página 118. Vou agora acelerar porque já estamos com 1h14. A extrema-esquerda woke pode dizer mal, ameaçar, desrespeitar, cancelar, difamar. Nunca é criticada pela comunicação social. Nunca, jamais, ever. Mas se for um branco ocidental, hetero,
conservador, cristão, pumba, cancelado. Lá veio o gajo da extrema-direita, o mal da fita. O caso de Ta-Nehisi Coates, na sua afirmação que os políticos e bombeiros, que os polícias e os bombeiros devem morrer todos. Os polícias e bombeiros que morreram no World Trade Center mereciam. Vejam bem. Vejam bem. E isso foi dito, nada aconteceu, nada aqui. O Walter nos diz, está no livro, meus amigos. Isto aconteceu e ninguém disse nada. Se fosse algum trampista, alguém ou o próprio Donald Trump, ou alguém da América de Donald Trump, a vir dizer, já não ia dizer que os polícias e os bombeiros brancos que morreram no World Trade Center mereciam, não é? Mas se ele dissesse, um afro-americano, wokista, não sei quem, ou um gajo da Antifa que morreu no World Trade Center, era muito bem feita, bem, essa pessoa era logo, eu acho que até era presa. Nem era cancelada, era presa na hora. Iam logo à casa dele prender a pessoa. Vejam bem os dois pesos e duas medidas que existe entre a esquerda que pode dizer tudo e a direita que não pode dizer nada. Esta é a conversa, meus amigos. Tem sido a conversa esquerda, a conversa do século XXI para cá a esquerda pode dizer tudo, a direita não pode dizer nada. Pronto, e andamos nisso, e não sei por quanto tempo é que vamos andar nisso. Então, capítulo 5. Mais do que desmantelar estruturas, salvar a América afro-americana. Dito, atenção, este autor é afro-americano, meus amigos. E é o primeiro na fila a opor-se a essa ideologia. E ele diz que salvar a América dos afro-americanos, sabem o que é? Olha, votem no Donald Trump, se quiserem salvar a América, ou o resto ainda da América. Passamos para o capítulo 6. Como é que avançamos sem eles? Aqui o Horta está a dizer, como é que se faz para avançar sem esta gente da extrema-esquerda? Então, referência ao caso da faculdade de Evergreen, já falei sobre isso, no estado de Washington, onde um grupo de woke sepultou a sala dos professores e fizeram com que o professor Brett Weinstein, que já falei sobre isso, professor bem conhecido, Brett Weinstein, perdesse o emprego. Ver o vídeo muito importante, a deriva do progressismo, indo à Universidade de Evergreen. Depois, a ideologia woke anda a ser imposta nos agrupamentos escolares de todo o país dos Estados Unidos. É um problema nacional, não é um problema local, de uma turba frustrada. Página 160. Aqui o Horta está a dizer que é um problema nacional dos Estados Unidos. Portanto, os dogmas do livro Fragilidade Branca, de Robbie DiAngelo, estão a infiltrar-se nos currículos escolares das crianças de todas as escolas dos Estados Unidos. Página 166, é muito perigoso quando ideologias entram na sala de aula, entram nos manuais escolares e entram na cabecinha dos pequeninos. Porque é dos pequeninos que se torce o pepino. A técnica e tática da extrema-esquerda woke, a culpa da extrema-direita e os seus manifestantes que invadiram o Capitólio dos USA. E é isso que estão a utilizar contra o Donald Trump. Eles pegam nisso, pegam nessa coisa da extrema-direita que invadiram, e a comunicação social faz a mesma coisa. Horas e horas a dar aquela coisa que eles entraram lá todos. Para eles, o bode expiatório. Reparem, qual é a melhor forma de calar a resistência contra tudo isto que eu tenho aqui falado? É inventar um bode expiatório. E qual é a invenção do bode expiatório? É os gajos da extrema-direita. É ver os nazis em todo lado. Não existe nazismo, mas eles dizem que existe, que é para quê? Que é para a opinião pública maioritária pensar que o problema está ali e não está aqui. E o problema está aqui, está no wokismo, na extrema-esquerda. É onde está o grande problema. E eu digo isso, meus amigos, eu estou farto de dizer a amigos meus do Brasil, e alguns aqui em Portugal, esqueçam o Putin, esqueçam, eu também não gosto dele, mas deixam-no lá onde ele está, esqueçam. O problema está no mundo ocidental, está com o woke, a wokeness que está a invadir o mundo ocidental. É contra isso que nós temos que lutar. Esqueçam, não vão atrás das narrativas da comunicação social, que é isto que eles querem, é dividir. O problema aqui é a wokeness, é esta gente. Meus amigos, esta gente, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, alguns que estão dentro do PS, o PS até é um partido moderado, não devia ter lá essa gente, e muitos deles estão infiltrados lá dentro. E este é que tem o problema, é essa gente toda que nós temos que conseguir lutar contra esta gente da extrema-esquerda. O meu combate é contra esta gente da extrema-esquerda, que são esta gente é que é perigosa. O problema está, não é a extrema-direita, não existe, é um bode expiatório. A extrema-direita é o povo, é a reação do povo. Percebem? Agora, como é que fazemos se a comunicação social não aceita esta minha narrativa?
não é? Eles vão logo dizer que eu sou um extremista aqui, de não sei de onde, que estou aqui. Pronto, porque eles, é de propósito, para eu não poder falar. Estão a perceber? Eu ou todos aqueles que falam como eu, não é? Então, não se pode argumentar contra um woke. A própria argumentação, que eu já tenho dito, é a prova de que você é um R. Pronto. A minha argumentação prova a minha culpa. Vejam bem a estupidez. Eu nunca vi uma ideologia que pensa assim. A coisa que eu mais gosto é um debate. É poder argumentar. Se alguém se sentar aqui à minha frente, vamos bater ideias. Esqueçam as pessoas. Vamos aqui debater ideias. Um por um. 10 minutos falas tu, 10 minutos falo eu. 10 minutos falas tu, 10 minutos falo eu. Pá, é maravilhoso uma coisa dessas. Troca de ideias. Não é preciso gritar, não é preciso discutir. Troca de ideias. É a coisa mais... Para mim é a melhor coisa que existe. Agora, quando alguém senta-se aqui à minha frente e diz assim, tu és culpado porque és assim. A tua existência é assim. Tu existes, és culpado, eu não falo contigo. Levanta-se, vira as costas e vá-se embora. Vocês acham que é possível ter um debate com gente assim? Não é possível ter um debate com pessoas assim. Não é possível, meus amigos. Não é. Então vamos continuar. Argumentos do autor do livro. Aqui, Walter, fala-nos: filosofia do elitismo é imune à discussão. Rejeitar o pensamento woke não é culpar a vítima. O autor deste livro é um autor válido, mesmo que se venha de uma classe, porque o autor vem de uma classe média normal, não é? E é afro-americano. Portanto, a razão tem de prevalecer. Isto estava na essência do iluminismo. A razão que prevalece. Hoje não. Esta gente não quer a razão. Essa gente é anti-racional. Os abolicionistas sabiam-nos. Os maiores lutadores pelos direitos civis sabiam. A primeira e a segunda geração que o Walter defende. Hoje também muitos sabem. Só os woke dizem que não. A razão é coisa de branco, dizem eles. O racionalismo é coisa de branco. É o que eles dizem. Veja bem, se alguém disser a razão, o racionalismo, a argumentação é coisa de branco, então não vale a pena discutir com uma pessoa assim. É levantar e ir embora, não é? Portanto, a visão elitista woke, resumo, chegamos ao fim. Qual é a essência deste pensamento wokeista? Então o resumo é este. A ideia central do wokeismo é o seguinte: o homem branco, heterossexual, cristão, patriota é culpado. Só pelo facto de existir é culpado. Só pelo facto de ele existir, e nada do que ele disser, nada do que ele fizer, pode mudar isso. Visão do woke. Acham que é possível discutir com alguém que pensa assim? Não é possível discutir com alguém que pensa assim, não é? Então, ideia central do trabalho. Ideia central do livro. Vou mostrar mais uma vez para os meus amigos. Comprem um livro que é muito bom. Está à venda nas livrarias todas. A visão woke anti-R é uma visão elitista, intolerante e totalitária. Visa a totalidade, visa reprogramar a totalidade da sociedade. Divide a sociedade em dois campos: os bons, os antifaz, os anti-Rs, os woke, e os maus, os outros, a população, os héteros, os brancos, o que vocês quiserem que se chamem. Isso é a visão desta gente, desta turba. Apenas não concordo com a comparação desta visão, desta corrente, deste fenómeno, se vocês quiserem, com comparar isso com uma religião. Principalmente com a religião cristã. Eu, pessoalmente, não, já John Foster Bernstein faz o mesmo, no outro livro, que é pena não ter aqui o livro à mão. Devia ter, não me lembrei. Mas, continuando. É a única crítica que eu tenho em relação ao trabalho, que o trabalho é muito bom do princípio ao fim. A única crítica que eu tenho é esta. Eu penso que isto é um fenómeno, uma corrente, uma ideologia, uma corrente de pensamento, uma ideologia. É uma extensão do neomarxismo, uma mutação do neomarxismo. Primeiro o marxismo original, depois houve o neomarxismo dos anos 60, 68, em França e depois nos Estados Unidos. E depois então, nos Estados Unidos, sim, há uma, digamos assim, uma mutação do neomarxismo para o wokeismo, para este wokeismo, e não faço ideia o que é que vem aí daqui 10, 20, 30 anos. Penso que agora, tão cedo, não vai vir nada, porque eles estão a ir ao extremo, tudo o que vai ao extremo se autodestrói. Penso que agora vai haver uma reação muito grande, que está a haver já uma reação na Europa, nos Estados Unidos também está a haver. Pronto, é isso. Meus amigos, chegamos ao fim. Vai haver agora mais trabalhos, mais vídeos.
vamos fazer a análise do livro de Paul Goldfield, de América de Trump, mas antes disso vai haver aqui outros trabalhos, eu vou aqui apresentar outros trabalhos, e quando estivermos praticamente à beira das eleições americanas, então sim eu vou apresentar o livro de Paul Goldfield. Fiquem atentos ao canal, que vai haver muito mais coisas para nós vermos. Em princípio, eu vou fazer a apresentação do livro de George Soros, não é? Também um livro muito interessante, A Agenda Soros, que é o nome do livro. E haverá muito mais no canal. Também em termos de cultura e de literatura, vamos ter Mortimer Adler, também aqui em primeira mão, estou já a dizer aqui no canal, alguns trabalhos de Mortimer Adler, com também a leitura dos livros e a crítica dos livros, e a leitura e a escrita dos livros, desculpa. Vamos ter algumas coisas interessantes também no canal, portanto, vamos ter muita coisa. O livro do professor Gabriel Mitar-Ribeiro, também, As 12 Regras para Portugal. Roger Scruton, também vamos ter algumas coisas. Vamos ter também, já tenho aqui anunciado, ainda não consegui, o livro de João Brás, também, que está aqui, não é? Portanto, textos sem ensaio. Vamos ter também a história do Brasil, a história concisa do Brasil, também interessante. Vou fazer aqui também a apresentação no canal. E também outro livro muito interessante também, que eu tenho aqui, já agora eu mostro também, Traidores e Traições na História de Portugal. Não percam, porque vai ser um livro muito interessante. Só que este livro é baseado na história do passado. Não vamos falar do século XX, vamos falar ao longo da história. Portanto, um livro também muito interessante, meus amigos. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Um abraço e até uma próxima.